Demorei, mas cheguei, minha gente. Boa noite, boa noite. Pode chegar, pode chegar. Tive que encerrar o expediente antes de começar aqui. As notícias não param, mas hoje a gente vai conversar com a psicoterapeuta, socorrista de casamento, a Tereza Neri. Vai estar aqui com a gente hoje falando sobre o impacto da saúde mental no casamento. Venha, participe! Boa noite. Hello! Oi! Deixa eu ajustar aqui a minha altura. Tudo bem? Tudo bem, Carol? Que coisa boa! Ai, fiquei muito feliz. Ah, eu também. Que bom que deu certo. Sim, sim, maravilhoso. Eu tive que encerrar meu expediente, estava falando aqui, né, que o meu expediente acaba 9 horas. E olha, eu atrasei um pouquinho, mas Bom, estamos ainda no horário. ah, com certeza. Com certeza. Deu certo. Que Está dando certo. Que bom. Já enviei para algumas pessoas aqui. Você que está aqui entrando na live também, não esquece aí de convidar, de curtir o vídeo depois, que esse vídeo vai ser postado, tá? Para que você possa compartilhar com mais pessoas, porque é um assunto muito importante que nós vamos tratar aqui, Exatamente. É verdade. É né? verdade. E Tereza, muito obrigada então, mais uma vez por você ter aceitado esse convite. E eu queria que você se apresentasse um pouco, quem é a Tereza Neri, o que que você faz. Bom, então, boa noite, né, a todos vocês. Eu sou Tereza, sou psicóloga e psicoterapeuta. Por que que faz essa diferenciação, né? Porque nem todo psicólogo é psicoterapeuta. Então, por exemplo, tem psicólogo que trabalha no RH, então não trabalha com psicoterapia. E nem todo psicoterapeuta é psicólogo. Tem gente que faz curso de formação em psicoterapia e, como psicanalista, por exemplo, ou logoterapeuta, não necessariamente são psicólogos, mas eles atuam com psicoterapia. Então, eu sou psicóloga e psicoterapeuta, junto essas duas funções aí atuando na clínica, né? Uhum. Já tenho de carreira assim na psicologia, já sou formada há mais de 10 anos e venho desenvolvendo esse trabalho. Trabalhei muito tempo, muitos anos com organizações, trabalhei em multinacionais e aí esse olhar voltado para a pessoa realmente humana ficou muito latente em mim. E depois que eu me tornei mãe, o chamado para a clínica gritou muito forte dentro de mim. E há alguns anos, trabalhar com casais veio mais forte ainda, né? Porque eu costumo dizer que trabalhar com casal é um chamado, não é para qualquer um, porque é um chamado que exige bastante da gente. E graças a Deus, é, a gente vem colhendo muitos frutos, né, com tudo isso. Não é fácil, mas é um trabalho muito honroso, porque é uma honra que não vai para a gente. É uma honra que é transcendente, é muito maior. Legal, você já deu a introdução aí na pergunta que eu ia fazer agora, né? O que que te levou a se especializar nessa questão de casamento? Você deixa bem claro no seu perfil que você é socorrista de casamento, e a gente tem visto, né, nos últimos tempos que os divórcios estão aumentando cada vez mais. Então, eu imagino também que isso, né, deve ter te incentivado. Eu acompanho um pouco do seu perfil, vejo que você é uma pessoa da Igreja Católica, né? Eu acho que é interessante a gente também deixar isso muito claro. E nós temos, sim, uma questão de lutar pelo matrimônio, né? Então, queria que você contasse também um pouco mais do que, como é que você, né, se decidiu se especializar nessa área para salvar aí casamentos. É interessante pensar que passa primeiro pela gente. Então, vários tipos de crise, tudo que já pode ter acontecido dentro de um casamento, eu já passei por muitas coisas dessas. E, e perceber, por que eu falo que é um chamado? Porque a gente consegue pegar da nossa história
E trabalhar da nossa história, a gente consegue aplicar muita coisa, porque em muitas situações, quando o paciente fala, você não sabe o que eu estou falando, eu sei o que ele está falando, eu sei o que ela está vivendo, eu sei o que ela já passou. Então, esse olhar para o casamento, ele tem um chamado especial para mim, justamente porque a minha vida foi transformada a partir de uma crise no meu casamento. O meu casamento foi transformado a partir do momento em que eu, primeiramente, entendi o que era o matrimônio. Porque antes eu tinha uma noção superficial do que é o matrimônio. Não que eu tenha casado errado, mas a minha compreensão, ela não era profunda. Ela era muito superficial. E quando eu entendi de fato o que era, e a minha posição enquanto esposa, foi um divisor de águas. É claro que a pandemia, né, trouxe desgraça para a vida de muita gente, mas, por exemplo, para a nossa vida, foram anos assim, de muitas graças, porque foi um ano em que foi o ano onde a crise foi o estopim, né? Mas ali foi onde a gente se viu. E quando o casal, às vezes, ele se vê demais no sentido de reparar só defeitos, ali a gente como se fosse uma bomba. Uma bomba que fala assim, peraí, o que está acontecendo? E foi quando essa bomba quis explodir que eu falei, peraí, vamos voltar. Vamos voltar aqui essas casinhas, vamos voltar atrás, vamos ver o que está acontecendo. Só que assim, talvez eu vá me adiantando aqui em algumas coisas, mas eu entendi que, e é isso que eu trago para os pacientes, é isso que eu trago para os casais, não adianta eu apontar o dedo para o outro. Tudo muda, tudo se transforma. Quando é aqui, ó, quando é aqui. Se eu ficar esperando o meu marido mudar, se eu ficar esperando a minha esposa mudar, o homem que estiver assistindo aqui, não vai dar certo, não vai dar certo. E por que eu coloquei socorrista de casamentos, né? Porque as pessoas procuram terapia de casal quando eu estou pedindo socorro, para onde é que eu vou, o que eu faço? Justamente porque, assim, existem várias e várias formas de se trabalhar com casais, mas nem todo terapeuta trabalha para restaurar. Eu já ouvi falas de terapeutas, por exemplo, que falam assim, tá bom, vocês querem se separar, vamos fazer isso agora de uma maneira harmônica. O terapeuta ele se preocupa apenas com a paz do casal. Ele não foca as atividades, ele não foca a fala dele, ele não trabalha para restauração. E comigo, não. Então, que às vezes, quando eu já me apresentei para algumas pessoas, né, alguns profissionais da área que falam assim, nossa, restauração matrimonial, nunca vi essa abordagem. Olha só como se fosse uma abordagem. Nunca vi essa abordagem na psicologia. Não, porque é isso mesmo, é trabalhar para restaurar. Né? O amor está ali. Só que o amor, ele está... A pessoa precisa descobrir. Às vezes, as pessoas nem entendem nem o que é o amor direito. Então, por isso que veio esse intuito do socorrista de casamento, para socorrer as pessoas, ajudar, estender a mão para essas pessoas que estão, assim, desesperadas, que entram em contato comigo realmente chorando e pedem, pelo amor de Deus, me ajuda. E ter esse olhar também misericordioso, né? Esse olhar de amor, porque quando eu entro na história de alguém, eu não... É de mim, eu não sou apenas a psicóloga ali, profissional, distante. Não, sabe? É claro que eu tenho que não posso me envolver no problema do casal, não é isso. Mas há uma outra pessoa ali agora, sabe? Eu entro no meio desse casal, eu entro no meio dessa família. E é um trabalho que exige. Então, eu tenho que olhar para mim primeiro. E é interessante que várias vezes, quando eu estou falando para um paciente, isso acontece muito. Acho que acontece com pregador, que acontece com pessoas que fazem missão, com psicólogos. Eu preciso viver primeiro. Então, muitas coisas que eu estou falando para um paciente, eu estou reforçando para mim também. Quando eu falo de egoísmo, quando eu falo de maturidade, quando eu falo aquilo ali, ó, para mim também é. Para mim também é. Então, por isso que para mim é tão importante falar sobre casamento. Que legal.
Aí, boa noite, então, pro pessoal que tá entrando. Boa noite, Edi. Boa noite pro Felipe. Olá, Beijinho na Laura, esposo da Laura. A Josinha tá falando aqui, ó. O trabalho da Tereza é diferenciado realmente. E a gente precisa, às vezes, de mais profissionais com esse olhar, né? E você tocou num assunto muito interessante, né? A partir do momento que eu curo outras pessoas, né? Então, você viu nessa oportunidade a chance de socorrer o seu casamento e ajudar outras pessoas que estão passando também, né, pela mesma dificuldade. E aqui eu abro um parêntese, porque a jornalista positiva surgiu também com esse mesmo intuito na pandemia, quando as pessoas estavam desesperadas, com medo, com receio de tantas notícias ruins. Eu falei, calma, eu preciso ir atrás de boas notícias também para me fazer bem. E eu coloco isso, né? A boa notícia me motiva a te motivar, porque eu vejo esperança nas boas notícias e é assim também que eu tento ajudar as pessoas, né? Eu acho que é um pouquinho do que Deus nos pede também, né? Que a gente seja luz nesse mundo. exatamente. Vamos para as perguntas. Vocês que estão acompanhando aí, pode mandar pergunta também. O que que você acha aí que mais impacta, né, na saúde mental, no casamento? Aqui eu quero fazer uma pergunta, assim, abrindo agora para a questão do divórcio, né? Quais são os principais problemas na sua avaliação que levam ao divórcio atualmente? Eu vou dar uma resposta com base até no Tribunal Eclesiástico, porque eu atuo no Tribunal Eclesiástico como psicóloga perita lá. Então, eles enviam alguns casos para a gente, né, de que eles precisam de uma resposta, de uma avaliação de um profissional a respeito de uma pessoa, e eles querem saber determinadas coisas sobre essa pessoa. Enfim, e esse é o nosso trabalho lá. Aí, com base em uma informação assim, de conta de padaria, sabe? Sem ser algo tão oficial, até porque são dados sigilosos, e isso vai para Santa Sé, não é algo que você tem aqui publicado, mas conta de padaria, de coisas que a gente vê no dia a dia, com certeza a imaturidade. Imaturidade, ela causa muita nulidade matrimonial, então as pessoas completamente imaturas se casam e aquele casamento não vale, né? Claro que as outras análises vão ser feitas com base que vão comprovar essa imaturidade, tá? Então não é só você achar, eu não sabia o que estava fazendo. Não necessariamente. Peraí, vamos entender o que é esse não saber o que estava fazendo. Mas tem também o que a gente pode colocar em grande parte que está dentro da imaturidade, que é o egoísmo. Quando o egoísmo, a imaturidade, o egoísmo entra no relacionamento, pronto. Porque ele vai desencadeando vários problemas. Então, o principal fator do divórcio, podemos colocar aí, é a imaturidade, que gera um egoísmo muito grande. Então, com o egoísmo, eu não vou ter paciência, com o egoísmo, não vou saber respeitar, com o egoísmo, eu vou querer apenas que as minhas vontades sejam satisfeitas, com o egoísmo, eu não vou saber me colocar no lugar do outro. Então, assim, tudo eu. E as pessoas, às vezes, não aguentam. E aí elas, sabe, é como se fosse uma corda que vai ficando puída e ela se rompe. Então, o egoísmo, ele assim, com certeza, junto com essa questão da imaturidade, destrói um casamento. E quando as pessoas se dão conta disso, às vezes já é tarde. Às vezes elas levam um tempo para amadurecer. Só que quando elas amadurecem e percebem, o relacionamento já se desgastou. E assim, muitas deixam para procurar ajuda quando já está numa situação insustentável. Insustentável. Só abrindo um parêntese aqui, geralmente tem casal que chega, tem os que chegam assim, por exemplo, já com tudo destruído, já não tem pedra sobre pedra. Outros que já chegam tentando restaurar, ou seja, houve um divórcio, uma separação e eles estão em casas separadas e querem tentar restaurar. É possível? É possível. Então, até casais que estão separados, é possível restaurar. Mas também chegam casais que, por exemplo, falam para mim assim, Tereza, sinceramente, eu não tô enxergando necessidade aqui de fazer terapia, não. É ela que tá aqui buzinando no meu ouvido. Ou às vezes é ele que tá querendo fazer e ela não quer. Aí fica aquela coisa, sabe? Ele não quer fazer e tal. Não enxerga a necessidade, aí a outra parte vai e fala, não, mas não tá bom do jeito que tá. Quando uma das partes entende isso, é bom. Porque fala assim,
peraí, a gente precisa dar um jeito nisso aqui, né? Tentar corrigir, ajustar essa rota, para não deixar piorar, porque às vezes quando piora já fica muito mais difícil, é igual uma doença. Quando já está em estágio avançado, é muito mais difícil retroceder. É possível curar? Sim. Há situações que são pura graça de Deus, milagres que Deus faz? Com certeza. Mas procurar essa ajuda o mais rápido possível. Se o marido não quer, procure você. Se a esposa não quer, procure você. Por mais que um comece, um começando já ajuda demais a mudar o quadro da terapia e a diminuição dos divórcios. Excelente. Aqui, agora, eu vou abrir para as caixinhas, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas. Vocês que estão assistindo podem mandar perguntas também. Uma das perguntas foi: por que homens, vale para os homens, hein? Por que os homens têm tanta dificuldade em buscar ajuda, em fazer terapia? Às vezes sabe que está ali com um problema, tem alguma questão mental, mas é difícil. Não, eles têm dificuldade até para cuidar, né? Para ir fazer um check-up diferente das mulheres, né? Olha, tem muita da questão também da nossa criação, da nossa formação. E do aspecto simbólico do homem, né? Porque o homem, se a gente for olhar lá nas origens, né? O homem, como símbolo também, ele foi feito para cuidar. Ele que é a proteção da família. Então, para ele, essa situação dele estar vulnerável é como se o deixasse rebaixado. Então, talvez ele nem pense isso, se não seja no consciente dele. Acha que é boiolagem. Mas olha, não necessariamente. Tem uns que podem pensar isso, mas se a gente colocar no ponto de vista antropológico, assim, uma visão antropológica, é porque eles naturalmente foram feitos para proteção. E eles se virem como pessoas doentes, como pessoas que precisam ser cuidadas, isso coloca neles num aspecto de submissão. Então, não querem. Os homens, eles querem ser fortes naturalmente. Por mais que eles já estejam obesos, eles estejam, às vezes, magrelos, ou estejam com tudo caindo aos pedaços, mas eles não querem se cuidar. Às vezes só despertam para um cuidado quando realmente já estão assim, sabe, com as taxas completamente alteradas. Aí quando o medo bate, às vezes quando o medo bate, aí eles se cuidam. Quando não tá tendo medo, enquanto eles estão vendo que dá para levar, aí eles não vão, não. É muito difícil. As exceções, obviamente, tem os hipocondríacos, os que têm muito medo. Mas assim, a gente precisa entender que quanto mais a gente ama o outro, quanto mais a gente ama a família, mais a gente precisa se cuidar para a gente estar bem, para cuidar do outro. Então, um homem que não se cuida é um homem que ele não vai trabalhar bem, é um homem que não vai cuidar bem da família, é um homem que ele vai deixar a desejar em vários outros lugares que ele for, porque ele não vai ter força, porque ele não vai ter situações em que ele vai precisar exercitar essa força dele, às vezes ele vai estar acometido por uma doença, né? O que tá falando aí, gente? Eu só vou se o Rafa for. É o meu compadre aqui falando que ele só vai para terapia se o meu marido for também. Vai para terapia de grupo, então. Aí, ó. Vai para terapia de grupo que fica mais fácil. E nesse caso, assim, Tereza, a mulher pode pressionar, alertar o marido: olha, eu acho que você precisa buscar ajuda, porque às vezes isso acaba virando uma discussão no casamento, né? O casal que também não conversa muito, e aí a esposa já chega falando assim: olha, eu acho que você está precisando buscar ajuda, que você precisa fazer uma terapia, né? Como é que fica essa situação? A mulher pode também tentar incentivar, pressionar? Sempre. Ela pode sempre falar, sempre comentar. Porque faz parte dela, do cuidado dela. É uma forma dela cuidar. Vai depender, muitas vezes, desse perfil dessa mulher. Se ela é uma mulher mais quente, digamos. Se ela tem um temperamento mais quente, geralmente ela toma mais iniciativa para ela mesma marcar as consultas. Ela mesma já fala assim: olha, já marquei, a gente vai e tal, você vai. Ela precisa sentir esse marido, ela precisa entender como é que esse marido funciona, porque às vezes se for ele, geralmente, o colérico, se for ele, o sanguíneo,
ele vai querer ele fazer, ele tomar a frente. E aí, se ela passa por cima dele, ele vai ficar assim, ó, com raiva e vai falar que ela tá atropelando as coisas, que ele não pediu para ela fazer isso. Geralmente acontece. Então, para quem tem marido colérico ou marido sanguíneo, pergunta se você pode, ó, posso marcar sua consulta tal dia? Ou você já vai ver os horários que tem disponível e fala assim, olha, eu tô vendo, esses horários aqui ficam bons para você, algum desses. Você dá a opção para ele escolher. Você pode adiantar, mas você tomar a frente de marcar, isso gera confusão. Ficar lembrando, fazer lembranças é positivo. Eu acredito que isso faz parte do cuidado, como eu falei, o cuidado da mulher. Mas ela ficar no sentido de ficar falando mal dele, sabe? Falando. Porque assim, um homem, ele sabe que ele tá errado. Ele sabe que ele não tá indo por um orgulho, ou ele não tá indo por uma preguiça, ou ele não tá indo por um preconceito. Enfim, várias formas. Mas ele sabe. Ele sabe. Então, essa mulher ela tem um trabalho maior de convencimento do que de crítica. Porque a crítica vai afastar. E isso é até mesmo técnica de comunicação não violenta. Quando eu chego para o outro já apontando a crítica para ele, aí ele vai se fechar. Aí pronto, você vai falar 1000 coisas, ele não vai nem prestar atenção no que você está falando. Ele já se fechou. E da mesma forma, pode até acontecer com você, Carol. Se seu marido chegar para você, já pontuar a sua falha, pronto. Aí você só pegou a falha. Você não pegou nada mais do que ele quis dizer de informação. Pronto, você se fecha. O ser humano é assim. Aí se você mexer com um colérico ou um melancólico também que se sente demais, tudo dói, aí pronto, aí não dá. Então tenta ir, sabe, contornando a situação. A mulher ela tem que fazer isso, ela vai contornando, vai percebendo como é que é o marido. Se ela for esposa de um fleumático, aí é fácil, ela já marca consulta, aí ela já fala quando é que vai ser, já adiantou a vida do fleumático, ele vai adorar que você fez isso por ele, porque o fleumático não vai esquentar a cabeça não, você pode fazer por ele. Eu não sei a galera que está acompanhando, mas eu queria que você explicasse aí. Às vezes nem todo mundo entende o que é colérico, o que é fleumático, o que é sanguíneo. E eu sei que você tem um livro especial que fala exatamente sobre isso. O quanto que essa questão aí pode também influenciar nos nossos relacionamentos. Isso mesmo, gente. Para quem não entende, né, dos temperamentos. Temperamentos são, explicando de uma maneira bem rasa, assim, para vocês. Temperamentos é a nossa maneira de reagir ao mundo. É aquilo com que nós nascemos. Então, não é horóscopo, não essa questão toda de adivinhações, não tem nada a ver. É algo mineral que nós temos. Isso veio lá dos antigos da medicina, Hipócrates. Isso foi um estudo que ficou esquecido por um tempo. Com a vinda ali do cientificismo, né? Tudo ficou querendo se comprovar muito cientificamente. Então, aquilo que não poderia ter sido tão visto foi deixado de lado. Mas é um assunto que está voltando assim, as pessoas a conversarem sobre isso. Então, a gente tem vários temperamentos, mas foram catalogados 4 principais para a gente conseguir se localizar. Então, a gente tem temperamentos que são quentes e temperamentos que são frios. Os temperamentos quentes são aqueles mais expansivos, que são o colérico e o sanguíneo, né? Que é o ar e o fogo. Né? Então, o colérico ele é fogo, ele é quente. Então, onde ele tá, o negócio pega fogo, ele é nervoso, ele é dominado mais pela ira, mas ele, ao mesmo tempo, coisas positivas dele, ele é líder, ele vai pra frente, ele adora um desafio, mas é aquele que tem um pavio curto, curtíssimo. E o outro temperamento quente é o sanguíneo, que ele é ar, então o ar também é quente, o ar se expande. Então, sanguíneo, a Carol ela é sanguiníssima. Não é possível que você não seja sanguínea. Você é, né? Gente, sanguíneo, Carol é sanguínea, né? É essa pessoa que chega, que contagia, que fala que todo mundo vê, que o sorriso todo mundo tá vendo esse sorriso. Mas é um furacão. Quando também tá com raiva, pensa no furacão. O furacão, ele destrói. Quando ele tá com raiva, ele destrói aquilo ali. Mas assim como o furacão, ele passa. E aí, daqui a pouco, aí ela volta como se nada tivesse acontecido, porque passou a raiva. A raiva foi naquele momento, né? Sanguíneos são mais esquecidos. A Larissa é sanguínea, Larissa é sanguínea, mas ela tem um aportezinho dela, como se fosse algo que a segura também em outro temperamento, que eu estou te estudando. Ou tu é fleuma, acho que tu é fleuma aí também. E ali a gente consegue entender, né, que pessoas desses temperamentos mais quentes, a gente tem que deixar o quê?
a raiva passar. Temperamentos quentes, quando tiver na discussão, você nem discuta. Nem discuta, deixa passar, porque você vai se machucar. Se você chegar perto do fogo, você se queima. Se você chegar perto de um vendaval, você também vai se machucar ali, né? Sim. O colérico não esquece tão rápido o que aconteceu. E a gente tem os outros dois temperamentos frios, que são pessoas mais introspectivas, pessoas que são mais... não quer dizer que sejam tristes, mas são aquelas mais tranquilas, são aquelas que o pensamento é para dentro. Sanguíneos e coléricos pensam para fora. Numa discussão, sanguíneo e colérico, eles querem falar. E eles falam, eles querem ganhar a discussão. Eles precisam ganhar a discussão. O melancólico e o fleumático, não. Eles sofrem para dentro e eles vão te matar na unha. É diferente. Melancólicos e fleumáticos matam mais na unha. Porque, assim, eles são mais frios, então eles não têm a necessidade de expansão. Então, tem tudo isso que eu vou trazendo também no e-book que eu escrevi. Então, que eu peguei, assim, várias fontes, vários teóricos e coloquei numa linguagem bem fácil para as pessoas que não têm tempo de leitura ou também para quem tem dificuldade. Deixei bem básico. Então, quando eu falei dos fleumáticos, né? Porque o fleumático, ele é água, então ele permeia pelos caminhos. É uma pessoa mais maleável de se lidar, ele é mais paz, ele não gosta de confusão. Mas ele, ao mesmo tempo, ele precisa de um empurrão. Ele precisa de ser empurrado para fazer as coisas. O marido fleumático, você tem que empurrar, você tem que pedir para ele fazer. Se você não pedir, ele não faz. O quadro vai ficar no chão a vida inteira se você não pedir para ele pendurar o quadro. Então, você tem que ir lembrando disso. E o melancólico é aquele que não quer sair de casa, ele é altamente tocado no sentido assim, se fez raiva, ele vai lembrar pro resto da vida. Mas também, se você fez uma coisa boa, ele vai te ser grato pro resto da vida. Então, ele é terra, ele é seco, o melancólico. Então, ele tem ele precisa saber onde está pisando. O melancólico, ele é desconfiado, ele é metódico, ele gosta de uma organização. Então, quando a gente entende o temperamento do outro e a gente também entende o nosso, a gente consegue lidar melhor dentro da nossa casa, sabe? Então, ser casado com uma sanguínea, por exemplo, deve pensar assim, né? Não, deixa a raiva dela passar, deixa a euforia dela passar. Aí a sanguínea, desculpa, às vezes a sanguínea uma hora ela quer uma aula de ginástica. Aí depois ela vai querer uma aula de dança. Aí depois ela vai querer natação. Aí depois ela vai querer outra coisa. Porque assim, ela quer o mundo. Ela quer o mundo. O sanguíneo quer o mundo. Quer experimentar o mundo. Quer tudo que o mundo tem para dar. E o tempo é muito curto para experimentar tudo que o mundo tem para dar. E por isso que é tão difícil num casamento a gente às vezes tentar se adequar ao outro, né? Logo no início você falou que um dos problemas é a questão da imaturidade e do egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é aquilo, eu vou ter que me adequar para o outro, eu vou ter que fazer pelo outro, né? E quando no próprio sacramento do matrimônio, quando a gente está ali numa celebração, né, matrimonial, o padre fala, né, como é que é? Você casa não é para fazer o outro feliz. Você ser feliz, fazer o outro feliz. Para você ser feliz, exatamente. É para você fazer o outro feliz. E aí entra essa questão do egoísmo também, né? Sim. Que às vezes a gente quer ser feliz o tempo inteiro, se sente mal porque o outro não está te fazendo feliz e esquece de que você precisa fazer o outro feliz para se sentir feliz. E quando a gente casa, a fala que a gente repete, que a gente diz um para o outro eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Ali não tá dizendo assim, eu sei que você vai me fazer feliz, você vai ser fiel a mim, você vai me amar, tipo assim, não sou eu que estou me prometendo felicidade. Eu estou prometendo felicidade para o outro. Eu não estou pedindo coisas para mim. E no casamento ninguém pede nada para si. No casamento eu oferto. No casamento eu estou me dando. Eu estou me ofertando ao mesmo tempo em que eu estou recebendo. Eu te recebo por minha esposa. Então, eu estou te recebendo. Então, por exemplo, eu casando com o Renan. Eu te recebo, Renan. Quando eu te recebo, Renan, eu não estou recebendo só as coisas boas dele. Eu estou recebendo ele inteiro. Eu estou recebendo os vícios dele. Eu estou recebendo as virtudes dele. Eu estou recebendo os pecados dele. Eu estou recebendo ele todo. Todo ele. Da mesma forma que ele também está me recebendo.
Então, eu te recebo por meu esposo. Eu te recebo por minha esposa. E aí, quando tem menos de um mês de casado, falar, não sabia o que estava fazendo. Eu não sei onde foi que eu errei. Eu não sei por que você faz isso comigo. Não, peraí, você me recebeu. Você me recebeu. Ah, mas eu não sabia que era assim. Hoje em dia tá muito difícil. Assim, existe, mas tá muito difícil você ter essa desculpa de que você não conhecia a pessoa. Claro que existem uns casos de casamento de pessoas que têm dupla personalidade, mas só que assim, são casos muito raros. Muito raros, muito raros. Mas do jeito que as pessoas estão hoje em dia, dá para você conhecer o outro. Só que assim, também você precisa namorar certo. Aí a gente vai entrar em outra coisa, em outra situação. Que as pessoas hoje já não namoram mais. Já não existe namoro. Já não existe preparação para o matrimônio. As pessoas hoje não namoram. As pessoas hoje se pegam. Se pegam. Ouvir um test drive. Ah, eu vou morar junto para ver se dá certo. Se não der certo, a gente nem casa. Também, né? Exatamente. Exatamente. E isso é assim, pode dar certo? Pode. Existem casais que acordam e falam assim, não, vamos corrigir isso daqui, arrumar essa rota. Mas quando começa errado, se quando você despertar, você não ajustar essa rota, a tendência é que esse casamento não vá para frente. Precisa começar certo. E o casamento, ele começa, obviamente, no namoro bem vivido. Não atropelado as fases, não atropelado as coisas. Justamente porque é no namoro que você vai conhecer essa pessoa que você está disposta a receber. É no namoro que você vai conhecer essa pessoa e você vai entender o que ela gosta, o que ela faz, se você é capaz de amar essa pessoa. Aí é muito fácil chegar lá na frente e você falar que você não, o amor acabou. Mas espera aí, o que é o amor? Se o amor é oferta, o amor não acabou porque você está viva. Você não quer amar. É diferente. Você não quer amar. Isso confunde a cabeça das pessoas. Se eu te recebi e eu prometi te amar por todos os dias da minha vida, eu preciso fazer valer esse juramento que eu fiz. Eu preciso fazer valer isso. Só que dói. Dói. Dói muito. Só que quanto mais você amadurece, o amor exige sacrifício. Porque o próprio amor se sacrificou. O próprio amor se deu a nós. E aí, Edi falou uma coisa que é verdade aqui, né? No namoro você já dá para ver os sinais. Isso é nítido. Tem gente que às vezes descobre que o marido é alcoólatra, mas sabe que quando ele já namorava, ou na família, né? Eu ia até te perguntar isso. A gente tem, às vezes, como referência, situações familiares, né? Quando dizem que, pelo menos assim, era um costume, né? Falar assim, você conhece o homem como ele trata a sua mãe. Como ele trata a mãe dele, né? Na verdade. Como ele vai tratar a sua sogra. E isso também está muito relacionado, né, à vida antepassada, aos antepassados, ao que ele já viveu também, assim. Sim, tem muita coisa a ver, sim. A gente consegue perceber como ele trata a família dele, como ele é em casa, como ele é quando está relaxado. A gente tem sinais, só que às vezes a gente quer se enganar. Então, quando vem uma pessoa e fala, meu namorado, ele é muito agressivo, ele é muito isso, muito aquilo, será que eu sigo? Termina. Não vai para frente. Você precisa estar completamente certa do que você está fazendo quando você vai subir ao altar, quando você vai casar. Ah, mas a minha noiva, ela é muito ciumenta, ela não tem pavio nenhum. Eu não sei, mas assim, já tá tudo pronto pro casamento. Acaba. Antes de você dar um passo que possa ser um passo errado. Então, o namoro, ele é fundamental justamente para conhecer. O namoro, ele não foi feito porque, assim, o casamento, ele é essa entrega total. Ele tem que ser total, fiel e fecundo. Eu preciso estar disposto a isso. A ser total, é uma entrega livre. Eu não sou mais eu mesma, eu não sou mais de mim mesma, eu sou do outro, porque eu sou um com o outro. Então, quando eu sou um com o outro, todas as consequências vindas, todas as consequências, os frutos e as coisas que vêm dentro desse casamento, eu preciso estar disposta a isso. Eu preciso estar disposta a sofrer por isso.
Coisas que o namoro no namoro não existe. Por quê? Porque não houve promessa, porque não houve juramento, porque não houve pacto. Quando a gente casa, existe ali escrito pacto nupcial. Não houve pacto, não houve sacrifício, não houve promessa, não houve doação de vida, não houve nada. No namoro, quando as pessoas se entregam de corpo uma para outra, há apenas satisfação de prazer. Ah, Tereza, mas as pessoas às vezes perguntam, né? Mas a gente se ama? Não ama. Porque quando a gente ama, a gente quer o bem do outro. A gente não quer o nosso bem. Se você ama o seu namorado, se você ama a sua namorada, você vai querer que essa pessoa se salve. Você vai querer que essa pessoa não esteja em pecado. Você vai querer que essa pessoa ame mais a Deus do que a você. E se você está numa posição em que você está fazendo com que essa pessoa te ame mais do que diga não ao pecado, então peraí. Que lugar que você está ocupando na vida dessa pessoa? E que lugar que essa pessoa está ocupando na sua vida? Você está idolatrando essa pessoa. E essa pessoa, você está fazendo essa pessoa te idolatrar. Muito forte. E você está vivendo da carne. Você não viveu você não está vivendo de sacrifício. Se você não consegue dizer não no namoro, aí as consequências no casamento, eu falei sobre isso semana passada. Aí vem um relacionamento possessivo, né? Aí vem relacionamento possessivo, aí às vezes vem uma gravidez que o casal não está preparado, porque quando a gente casa, a gente está preparado para ter filho. O casamento é para isso, para constituir família. Se eu me caso sem querer família, meu casamento ele já não vale. Ele já é um casamento nulo. Se você pisar no altar, já usando anticoncepcional, já com DIU, já vasectomizado, já pensando que você não vai ter filhos agora, esse seu casamento ele já não existe. Por quê? Porque você não está cumprindo o princípio básico do matrimônio. Um dos princípios básicos do matrimônio. Se você já não é aberto à vida, você já está casando mentindo. Por quê? Porque o padre vai te perguntar: está disposto a receber os filhos que Deus lhe concedeu, os filhos que Deus lhe der? Aí você vai dizer que sim. Só que você vai estar mentindo porque os seus planos é não ter filhos agora. Você já vai estar usando anticoncepcional, seu marido também não quer. Ou seja, esse casamento não existe. Percebe que casamento ele é algo muito mais profundo do que apenas juntar duas pessoas? Muito Sim. mais. Muito mais. E, Tereza, já estamos quase já 1 hora aqui já no Instagram. Tem Nem ainda vi o algumas tempo passar. Gente, pois é um assunto sensacional. Tem algumas perguntas que eu queria fazer ainda das caixinhas que foram enviadas, das perguntas que foram enviadas nas caixinhas, que é assim: meu marido tem TDAH, mas não aceita o tratamento. O que fazer? Você pode tentar, assim, lidando com o homem, né? O homem geralmente é mais difícil de aceitar isso. Mas ele primeiro precisa ter informações. Se ele já tem informação, se ele já tem um laudo diagnosticado, tem que ver como é que essa pergunta é essa realidade dessa família. Se realmente ele é diagnosticado. Porque se ele passou por toda uma avaliação, é difícil ele não querer melhorar algo que ele percebe que é ruim nele, que ele tem dificuldade. Mas se é um TDAH de boca, digamos, ele percebeu que ele é, ou a esposa falou assim, cara, você é, e todo mundo fala que ele é, aí é mais difícil de convencer. Aí eu diria para a pessoa trazer, começar a se informar mais, trazer para esse marido aí mais informações sobre o que é o TDAH, pontuar para ele sobre o que é, né, o transtorno, mas não encher o saco também. Tudo que você começa a bater demais o martelo, o outro, ele é igual um prego que espana, sabe? Um parafuso que espana, ele não vai querer, não. Mas é trazendo os benefícios, mostrando os benefícios. Se ele já é diagnosticado e ele falar assim, não vou, não quero, mais nada. Então eu diria para essa esposa, parar de insistir, para de insistir e comece você a trabalhar questões que vão poder ajudar o seu marido. Então, assim, ele esqueceu de tirar a toalha de cima da cama. Ele esqueceu de pagar uma conta. Então, você vai parar de surtar em relação a essas coisas que ele esquece. Você vai trabalhar para ajudá-lo. Mesmo se ele estiver
tratamento, para os que fazem tratamento aqui, você vai trabalhar para ajudá-lo. E parar de fazer críticas no ponto de vista de que ele não dá conta das coisas. Tá vendo? Você não quer se tratar? Olha isso e tal. Não, você precisa mostrar para ele, às vezes, de um ponto de vista educado, amoroso, as consequências dele não se cuidar. Olha, você não acha que não tá na hora de você se cuidar? É diferente você falar assim, você não acha que tá na hora? Você já passou da hora de você melhorar isso que tem dentro de você? Será que você não enxerga o grande homem que você vai se tornar? A sua cabeça vai se acalmar, vai se aquietar com a quantidade de informação? Você se tratando, você se cuidando, do que você chegar lá e falar assim, eu não aguento mais, essa casa não sei o quê, você não paga as contas, você esquece não sei o quê, e vira o caos, né? Porque o marido com TDAH, ele, né, precisa dessa ajuda. Então, seja mais parceira dele, aquela que vai falar com sabedoria com ele, mostrar para ele, dar a ele esse poder de decisão. Você não acha que tá na hora? Olha aqui. Olha as consequências de você não se cuidar. Mostrar para ele, para ficar visível, para ele enxergar isso, mas de uma maneira amorosa. Brigando, e ele vai se fechar. Ou ele vai se fechar, ou ele vai te atacar. De duas uma. Certo. Próxima perguntinha. Ciúmes demais está relacionado a algum problema mental? Vamos lá, ciúme demais. Ele pode estar relacionado à imaturidade, pessoas que são realmente completamente inseguras, que pode ter um histórico de vida aí de abandono, pode ser trauma. Poder? Pode. Em relação a essa imaturidade dele, que não, às vezes ele é muito preso à pessoa, ele não tem autoconfiança, então ele tá como se fosse preso a uma idade mental lá atrás, e uma falta de segurança familiar que ele pode ter tido, né? E aí ele traz isso para o relacionamento dele. Pode ter sido, às vezes, traumas de relacionamentos passados, poder? Pode. Mas quando ele é algo assim, realmente muito patológico, doentio, geralmente tem alguma doença associada no sentido assim, porque tem algumas drogas que fazem isso também, né? Ele ficar com um pensamento mais obsessivo. Então, mas isso no caso extremo. A pessoa já é paranoica. Então, assim, você dá um passo fora de casa, ele já tá te monitorando, já quer saber onde é que você tá, ele coloca escuta, ele coloca GPS para te seguir. Então, isso já, quando já vira uma paranoia, às vezes tem até, por exemplo, tem gente que usa, poucas pessoas sabem disso, mas assim, anabolizante, por exemplo, é algo que vai mexer com a cabeça da pessoa. Então, muitos homens se tornam ciumentos, obsessivos, muito com o uso de anabolizante. Tá tomando ali algo para ficar forte, mas a cabeça tá dando uma pirada. Então, ele fica obsessivo de ciúme. Não tô falando de ciúme assim, o cara, né, aquela coisa, digamos, normal do dia a dia, né, mas coisas patológicas têm a ver também com essa disfunção aí orgânica devido a usos, por exemplo, de anabolizante. Mas para essa esposa, o que ela pode fazer? Fazer um exame de consciência também. De como é que ela está se portando, de como é que ela está se vestindo, se ela está dando motivo, se ela não está querendo ser demais para cima, né? Assim, se destacar demais e deixar com que esse homem se sinta inseguro, porque homens inseguros, eles tendem a ser, às vezes, violentos, porque a esposa não passa segurança para eles. A esposa, às vezes, pode ser assim, ser exibida demais, é vaidosa demais, e ela não valida esse cara, ela não elogia esse cara, ela só o menospreza. Então, o homem ele precisa se sentir poderoso dentro de casa. É o teu marido. Então, assim, enche esse cara de orgulho. Então, você falar pra ele que ele é bom, que ele é bonito, que ele é cheiroso, que ele é gostoso, que ele é tudo. Fala tudo pra ele se sentir bem. E ele se sentindo bem, ele não vai esmorecer se achando coitado diante dos outros homens da rua. Então, a mulher precisa rever a sua postura também, se ela não está contribuindo para esses atos de ciúme. Excelente, nossa. Porque a gente sabe também que a maior parte, né, dos casos de feminicídio, inclusive, são por conta de ciúmes, né, de obsessão, de não querer que a mulher se relacione com outros caras, e isso realmente é muito preocupante, né, acende um alerta muito grande, assim, nos relacionamentos. A outra pergunta... Só dar uma dica aqui. Mulheres, a gente, claro, tem muitos casos de feminicídio, mas
Existem os que são tocaia, a gente sabe, e existem os que são puramente passionais naquele momento da raiva, que perdem a cabeça e cometem o ato. Não enfrentem os homens, não enfrentem. Primeiro é desproporcional, a força da mulher com a força do homem. A mulher não pode fazer isso, enfrentar um homem, por mais que você esteja certa. Não queira ganhar a discussão. Não menospreze esse homem, não o ofenda, porque quanto mais coisas contra ele você fizer, mais ele vai crescendo em raiva. Então a mulher ela tem que usar da virtude da prudência, a mulher ela tem que ser prudente. Se ela começa a ofender esse cara, se ela começa a falar contra ele naquele momento de raiva, ela vai se voltar contra ela. Muitos homens mesmo, às vezes eles não estou fazendo defesa de quem comete feminicídio, não é isso. Mas a gente tem que entender, e eu já vi isso, mulheres que enfrentam, que fazem de tudo para, às vezes, sabe assim, no dito popular, fez de tudo para levar a mãozada. Não estou defendendo. Estou abrindo aqui um parênteses para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Quando a mulher ela vai lá, ela enfrenta, e ela enfrenta, e ela enfrenta, e ela não está usando sabedoria. Se retira, saia, deixa a raiva do outro passar. Deixa a sua raiva também baixar. Porque às vezes a gente, sabe, não é que ela mereça. Mulher nenhuma merece isso, né? Mas às vezes o que acontece é uma consequência também de um ato que a gente faz de maneira impensada. Então, todo mundo, ninguém pensa na hora. O homem não pensa, a mulher também não pensa, ninguém pensa, e aí às vezes acontece uma tragédia. E às vezes o cara é um cara de família, um cara que tem boa índole, mas foi um cara que perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Então a mulher ela tem que contribuir para o cara não perder a cabeça também. E existe uma frase, e se não me engano ela é bíblica também, que ela fala, não despertes a ira de um homem, a fúria de um homem. Não desperte, porque a gente sabe, um homem furioso sai de perto. Sai de perto, né? Então a gente precisa também ter cautela e ter prudência. Claro, não estou defendendo, óbvio que não. Mas é uma questão, é uma reflexão acerca do comportamento feminino que pode evitar muitas coisas. Sim. A próxima pergunta é como lidar com a sobrecarga do puerpério sem deixar de lado os cuidados com o casamento. Isso é uma outra questão também, né, que a maioria dos casamentos acabam, né, assim, findando ou caindo mesmo num precipício, numa dificuldade maior quando a mulher entra no puerpério, quando vem os filhos, né, e o casamento se desanda um pouco, a mulher se dedica mais para o filho do que para o esposo. Como é que você acha que deve ser feita essa questão da sobrecarga e lidar com isso? O puerpério, a gente precisa tomar muito cuidado com a autossuficiência. A mulher, ela quer cuidar. Ela quer ali dar conta da cria dela, naturalmente falando. E aí, muitas vezes, quando chega alguém para querer fazer o papel dela, aí ela não se sente bem. Ela se sente péssima, porque às vezes ela vai falar, será que eu não sou capaz de cuidar do meu filho? Será que eu não sou capaz de fazer tal coisa? Será que eu não sou capaz? Ela começa a se acusar. E essas acusações internas que ela faz, vai gerando nela um sofrimento, um cansaço. Aí acaba que ela não consegue fazer as coisas direito, ela não dá atenção direito para a criança, porque ela começa a sofrer, também não dá atenção para o marido. Então, a melhor coisa que uma mulher no puerpério faz é se deixar ser cuidada. Deixe as pessoas cuidar de você. Deixe as pessoas cuidar do seu filho quando nasceu. Porque assim, o orgulho, ele vai fazer com que você se distancie muitas vezes das pessoas que querem te ajudar. Então, às vezes a sogra quer ir te ajudar, só que você tem birra com a sogra. E aí você não se permite ser ajudado porque você tem birra com essa sogra. Não, você não pode fazer isso. Você não pode confundir as coisas. Ali é uma ajuda que naturalmente a mulher precisa. E essa ajuda, ela é passageira. Ela é passageira. E você precisa se deixar ser cuidada. Aí você vai estar trabalhando na virtude da humildade. Você precisa ser humilde. Você não pode ser orgulhosa, soberba de achar que você não precisa de ajuda. Precisa. Então se deixe ser ajudada. Deixe sua mãe te ajudar. Ah, mas parece que você acha eu não sou incapaz. Não. Justamente porque você está num período de fragilidade emocional, seu corpo também se restabelecendo, você amamentando. Às vezes as mulheres ou não, né, estão enfrentando as dificuldades com a amamentação. Se permita ser ajudada. Ah, mas se eu não pedir, ninguém faz. Peça.
Aí, uma boa oportunidade também de praticar a virtude da humildade. Peça ajuda. Eu preciso de alguém para ficar com esse menino. Eu preciso tomar um banho. Eu preciso disso. Diga o que você precisa. Não se feche no seu mundo. Deixe o seu marido também te ajudar. Muitas mulheres falam assim, meu marido, ele não levanta, ele não me ajuda. Você tem que falar, você tem que pedir, você tem que dizer o que você está precisando. Você não é, sabe, às vezes as mulheres se fecham num casulo e querem ser compreendidas. Mas como é que você vai ser compreendida se você não fala nem o que você está precisando? Como é que as pessoas vão te ajudar se você não fala o que precisa? Ah, mas eu tenho que pedir? Tem. Tem pessoas que você tem que pedir. Tem pessoas que vão precisar escutar um pedido de ajuda. Porque tem gente também que fala assim, não, não precisa. Aí quem tá do outro lado fala, não, parece que tá tudo bem, porque não pede ajuda. Ou às vezes eu vou ajudar e não quer receber ajuda. Humildade é a chave do negócio. É a humildade. Se deixe ser cuidado. Até amigos, às vezes amigo quer ajudar, a comadre quer ajudar, a madrinha do neném quer ajudar. Não, tá tudo bem, precisa não. Mas quando você vai lá na casa da pessoa, tá um caco, tá com fome, tá lá só cuidando do menino. E aí o marido vem e fala assim, não, não posso nem chegar perto. E isso realmente destrói, né? Então, se coloque num lugar de humildade. E aí você vai se cuidando, você vai conseguindo dormir mais. Se chegar alguém na sua casa, bota essa pessoa para ficar com o menino, vá dormir, vá restabelecendo seu sono, o máximo que você puder, para você ir se reconectando com você novamente, e aí você vai conseguir enxergar seu marido de novo. Né? Faça isso. Com certeza as coisas mudam, com certeza. E essa mensagem vale inclusive para o período que nós estamos passando, o Setembro Amarelo, né? Parece que é só um mês que alerta sobre essa questão da saúde mental. E às vezes as pessoas, a gente acha, você passa perto de amigos, de pessoas, de casais que acham que tá tudo bem, ninguém fala nada, ninguém expõe nada, porque a pessoa vai guardando, guardando, guardando. E quando chega ao ápice de cometer, de tirar a própria vida, é porque realmente já não tinha mais para onde, né? Para onde ir. E a ideia aqui dessa live foi justamente para alertar também o quão é importante a gente estar cuidando da nossa saúde mental para ter um bom relacionamento, né? Às vezes seu esposo ou você está passando por algum problema emocional. Eu já tive caso assim, na época que eu tive burnout, que eu tive um período também de quase depressão, de estresse por conta de trabalho, acúmulo de trabalho. Meu casamento quase foi por água abaixo, porque eu não olhava mais para o meu esposo, eu não olhava para minhas filhas, e eu precisei pedir demissão, né? Às vezes a gente tem que também ter um ato de coragem, assim, e buscar ajuda, fazer terapia, né? Porque a gente tem que acabar também com esse preconceito de que eu não sou louco para fazer terapia, eu não preciso de terapia. Todos nós somos loucos, gente. Todo mundo tem um pouco de loucura. E a gente tem que buscar, assim, a terapia. E como a gente já está quase caminhando para o final, Tereza, eu queria que você desse dicas, então, assim, né, para as pessoas que estão passando por alguma crise, seja, assim, em relação mesmo da saúde mental, que às vezes, né, isso está afetando o casamento. Que dicas que você daria para esses casais? Eu diria, conheça os temperamentos, porque os temperamentos, quando você conhece, assim, esse conhecimento, ele transforma a sua vida, ele pode transformar seu casamento. Humildade, não queira ganhar uma briga. Casamento não é ringue para você lutar e derrotar o outro. Não é. Se o outro cair, você tá no chão junto com ele, porque foi você mesmo que o derrubou. Então, você precisa olhar para o seu marido ou para sua esposa como você mesma, como você mesma. Então, essa pessoa, quando ele errar, entenda que ele vai precisar que você estenda a mão para ele levantar, né? Então, se você está passando por um momento assim, é interessante buscar ajuda com profissionais que vão trilhar um caminho de ajuda para reconstruir, né? E a virtude da humildade é o que faz tudo, né? A palavra de Deus fala que Deus resiste ao coração soberbo, né? A um coração que não é humilde. Então, enquanto você se achar bom demais, é porque o negócio ainda não tá bom. Você não é bom demais, você não é boa demais, você não é boazinha. Não. Tem muita coisa aí que precisa ser mudada. Então, tenha a humildade. O que é essa humildade? Hoje mesmo eu coloquei uma mensagem no Instagram relacionada a uma frase, né? Relacionada a isso. Você se acha tão humilde, mas vem cá.
será que você é humilde mesmo? Porque o humilde é aquele que tem a capacidade de se humilhar, que suporta a humilhação. Enquanto você não suportar ser humilhado, você não é humilde. E isso é para todos nós. Enquanto eu não for capaz de me sentir, de ser humilhada, eu não sou humilde. Eu sou só um rostinho legal que sorri para todo mundo, passando lição de moral para as pessoas de como elas têm que fazer. Mas não vai ser verdadeiro. Entende? Então, quando meu marido fala uma coisa comigo, que às vezes pode ser até desrespeitosa, que eu não aceito, isso é uma coisa, mas ali eu fui humilhado. Naquele momento eu fui humilhada, mas eu posso, depois que passar a raiva, ir lá, conversar, pontuar coisas que eu não posso aceitar, no sentido de, olha, você me deve respeito, né? E aí outra situação. Mas ser humilhada em várias situações e que também precisamos ter muito cuidado com, aqui é um ponto que é delicado, mas já finalizando, com posturas invertidas. Então, quando a mulher quer ser o homem da casa e o homem acaba sendo o filho da mulher, e não, né, quando ela perde a feminilidade, quando o homem perde a masculinidade, e aí os símbolos ficam todos invertidos, a mulher vira o arrimo de família e o homem, não necessariamente por uma questão situacional, mas quando ela provoca isso e o homem fica para trás, aí geram outros conflitos. Então, coloquem-se cada um no seu lugar. Instalem-se na realidade de quem vocês são. Você que é esposa, seja esposa do seu marido, seja companheira, seja parceira, esteja com ele ali para o que der e vier, submissa também as coisas que ele decidir em casa. E você, marido, assuma sua postura de homem, de chefe de família, de pai, daquele que protege, daquele que dá vida, daquele que gasta, derrama sangue e suor se for preciso. E cada um ocupando o seu lugar, o casamento ele tende a entrar mais em ordem. Tende a entrar mais em ordem. E aí as coisas vão ter um caminhar muito mais tranquilo quando você tem humildade e quando você tem ordem também na sua casa, na sua família. Excelente! E olha, gente, para você que está chegando aqui ou para você que acompanhou essa live, nesse mês de setembro eu vou trazer sobre os impactos da saúde na educação, no financeiro, na saúde física e principalmente na relação sexual. Porque a gente sabe que muitos dos casais também passam por dificuldades financeiras, dificuldades, e às vezes isso está relacionado a uma questão também aqui, ó, mental. Por isso eu coloquei aquela questão, se a sua mente não vai bem, nada vai bem, né? Então essa é a proposta. Gratidão aí, viu? Gratidão mesmo, Tereza, por você ter participado. É um assunto que eu acho que rende muito. Sou fã do seu trabalho, viu? Sou fã do seu trabalho. Eu admiro muito a sua sinceridade mesmo, na maneira como você defende o casamento, que é algo que falta. Às vezes as pessoas têm medo, receio, né, de falar. E eu admiro muito você, assim, pela sua sinceridade. Obrigada. Pô, Carol, eu que agradeço o convite. Foi uma honra, né? Uma alegria estar aqui falando com vocês. Espero ter podido um pouquinho trazer luz se alguém tivesse alguma questão aí no coração, que tivesse inquieto, né, com alguma inquietude, que possa ter ajudado um pouco cada um de vocês. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem, para conversar, para tirar alguma dúvida. Quem quiser saber um pouco mais sobre os temperamentos, tem realmente, como a Carol falou, tem o e-book, né, que vocês tem um link na bio que vocês podem adquirir. E tem também, ó, em primeira mão aqui, eu vou lançar, fazendo um spoilerzinho aqui, Carol, tem uma formação que eu vou lançar, já está pronta, falta só colocar na plataforma, é uma missão, que serão 10 passos para a edificação do lar. Então, que eu vou estar falando com vocês diretamente, não é por escrito, é um curso mesmo. E aí já vou lançar, tá em vias ali de subir para a plataforma, mas já está pronto. E que vai com certeza ajudar muitas e muitas e muitas esposas aí que estão precisando, ou também para melhorar aquilo que já tá bom também no casamento. Porque é sempre bom a gente aprender, se educar, se formar, melhorar aquilo que já é gostoso no casamento. Que maravilha, adorei a boa notícia. Vamos fazer a nossa foto aqui para a capa do vídeo. O vídeo vai ficar disponível, tá? No feed, vou compartilhar aí também com a Tereza para que outras mulheres, os homens, todo mundo aí que é casado possa assistir essa live aí e aprender um pouquinho com o que a gente compartilhou aqui hoje. Vamos lá para a foto. Espera aí. Atenção, 2, 3 e...
Aê! Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Continue acompanhando. Siga a Tereza também. E vamos aí seguir em frente, gente. Com fé em Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Carol. Beijo.